E aí, prontos para mais um mergulho profundo hoje? Porque o material que a gente tem na mesa é, no mínimo, explosivo. A gente vai desmembrar um dossiê confidencial sobre o tal Dia da Revelação e o que eles chamam de agenda alienígena. Recentemente, a internet pegou fogo com discussões sobre a liberação de arquivos ufológicos pelo Pentágono. A nossa análise de hoje vai quebrar em partes exatamente o que está sendo relatado nesses documentos do governo e na mídia. E claro, mantendo sempre aquele nosso olhar totalmente objetivo e focado nos dados das fontes, tá bom? Então bora lá. Só para a gente se situar, nosso índice de arquivos hoje é o seguinte. A gente começa com a revelação, passa pela taxonomia das espécies, mergulha na anomalia temporal e fecha com a parte mais complexa de todas, além das dimensões. Então, abrindo o nosso arquivo número 1, a revelação. É aqui que a gente analisa os relatórios mais recentes que estão rolando na mídia. A gente já começa com uma declaração de peso. Sabe o Harold Howell Puthoff? Pois é, ele é um nome fortíssimo nessas discussões, com um histórico longo em projetos de inteligência do governo. Ele apareceu recentemente em canais grandes como a Fox News, e o ponto principal que as fontes destacam aqui é que a narrativa mudou de forma drástica. Não estamos mais falando apenas de naves de metal esquisitas voando por aí. O que as fontes afirmam, com base nessas entrevistas, é que o governo americano agora estaria estudando ativamente entidades biológicas não humanas. É uma mudança e tanto, né? E os eventos dessa suposta revelação são francamente de cair o queixo. A gente tem a liberação oficial de arquivos do Pentágono, o que já é gigante, mas o material de origem também lista transmissões em horário nobre e até supostas postagens em redes sociais de figuras políticas como Donald Trump. As fontes citam uma imagem onde ele estaria caminhando lado a lado com uma entidade não humana super musculosa. Agora, olha só, a gente aqui trata tudo isso estritamente como pontos de dados da nossa investigação, tá? A ideia é entender como essa narrativa está sendo empacotada e jogada para o público no meio desse debate. O que nos leva direto para o arquivo número 2, taxonomia das espécies. Vamos dar uma olhada em como o material cataloga essas 4 entidades. A primeira espécie catalogada lá são os famosos greys, ou cinzentos. E a descrição física é super detalhada. As fontes falam de seres pequenos, medindo ali entre 1,10 m e 1,5 m, cabeças enormes proporcionais ao corpo, olhos pretos e pele cinza. O que é bem interessante nos relatórios do Pentágono que as fontes citam é que tem testemunhos descrevendo esses seres saindo de naves usando uma espécie de traje espacial. Eles também são a categoria número 1 quando se trata daquelas histórias antigas de abdução. Mas aí a coisa muda de figura com a segunda categoria, os nórdicos. Segundo as fontes, esses caras têm uma aparência praticamente humana, geralmente descritos com cabelos loiros e olhos muito claros. A grande hipótese, e que é bem perturbadora se você parar para pensar, é que, por serem tão parecidos com a gente, eles poderiam simplesmente andar por aí, disfarçados nas nossas cidades, totalmente integrados na sociedade, sem que ninguém perceba absolutamente nada. Avançando, a gente esbarra nos insetoides, também conhecidos como mântides. E aqui o tom do dossiê fica bem mais tenso. A aparência deles, segundo o material, lembra muito a de um louva-a-Deus gigante, com braços longos e tudo mais. A análise descreve eles como uma espécie que está no topo de uma certa hierarquia biológica. Eles seriam muito mais frios, calculistas e teriam intenções claramente hostis ou predatórias. Ou seja, alerta vermelho total. E para fechar esse catálogo biológico bizarro, temos os reptilianos. Como o nome já diz, características de lagartos ou cobras, escamas, mas com uma inteligência absurda. O material de origem liga essa espécie diretamente com aquelas teorias clássicas de controle global. A narrativa que o dossiê constrói é de que eles seriam a força burocrática da agenda alienígena, operando nos bastidores do poder humano, possivelmente até disfarçados de líderes globais, manipulando o rumo da humanidade por décadas. Fechando a biologia, a nossa análise entra num território ainda mais enigmático. Arquivo 03. A anomalia temporal. 1893, o século XIX. Uma data super específica, certo? Mas por que as fontes focam tanto nisso? Porque foi exatamente nesse ano que publicaram um livro de ficção muito peculiar. Um livro que, de um jeito bizarro, acabou virando combustível para teorias bem modernas sobre viagem no tempo que estão rodando por aí hoje em dia. O conteúdo dessa obra é, para dizer o mínimo, estranho. O livro falava sobre um último presidente chamado Barron, que era guiado por um conselheiro ou mestre chamado Dom. As fontes usam essas coincidências assustadoras com os nomes da política atual para levantar um debate muito maior. A teoria de que essas entidades super avançadas não estão apenas voando pelo espaço, mas teriam a capacidade de viajar no tempo e alterar a nossa linha cronológica. O que nos joga para o fundo do poço, ou melhor,
profundo desse nosso iceberg investigativo. Arquivo 04, Além das Dimensões. Aqui a gente vê uma mudança de paradigma gigantesca nos relatórios. Sai de cena aquela ideia tradicional do extraterrestre, o alienzinho que vem de outro planeta numa nave espacial, e entra o conceito interdimensional. Pesquisadores mencionados nas fontes, como a cientista Amy Craig, propõem que essas entidades não viajam pelo espaço. Na verdade, elas cruzariam para a nossa realidade através de planos paralelos ou até mesmo reinos intraterrestres, sabe? Dimensões ou frequências que existem aqui mesmo, bem do nosso lado ou debaixo da Terra, adjacentes ao nosso mundo material. E o mais insano de tudo isso é como as fontes conectam essa teoria interdimensional com teologia pura e textos antigos. Eles comparam essas dimensões ocultas com o conceito do firmamento do livro de Gênesis e encontram ecos disso até no livro de Enoque. A ideia aqui é que essas entidades seriam, na verdade, seres caídos, que vieram para o nosso plano lá atrás e acabaram corrompendo o DNA humano. O dossiê argumenta que essa seria a verdadeira razão do governo hesitar tanto na revelação. Afinal, se o mundo descobriu uma origem cósmica e interdimensional que bate com os textos antigos, isso poderia causar uma enorme crise global de fé religiosa e virar a sociedade de cabeça para baixo da noite para o dia. E falando nessa tal manipulação de DNA, as fontes trazem uma tangente biológica que parece até brincadeira, mas que eles apontam com toda a seriedade. Eles citam o caso bem recente e viral do nascimento de um bezerro de búfalo loiro, lá em Bangladesh, que teria feições impressionantemente parecidas com as do Donald Trump. Mantendo a nossa análise neutra aqui, a gente observa que o material usa esse evento bizarro como um suposto exemplo de que essas anomalias genéticas estão escapando do controle e aparecendo para a gente ver. Segundo o material, essas anomalias não seriam apenas acidentes isolados. O grande objetivo relatado por trás de toda essa conspiração genética seria literalmente modificar o DNA da raça humana para criar híbridos. Eles argumentam que existe um plano sistemático conduzido por essas entidades para misturar o material biológico deles com o nosso ao longo da nossa história. Para qual propósito final? Bom, essa é a peça do quebra-cabeça que ainda falta. O que deixa a gente com uma reflexão gigante no final dessa análise. Enquanto esses arquivos vão sendo desclassificados aos poucos e a gente escuta cada vez mais sobre o dia da revelação, a pergunta que não quer calar é essa. Será que estamos prestes a conhecer os nossos vizinhos cósmicos? Ou, na verdade, estamos assistindo ao desvendar assustador das nossas próprias origens multidimensionais? A gente para a nossa investigação de hoje por aqui, mas deu para perceber que a verdade escondida nesses documentos recém-abertos é muito, muito mais complexa do que parece. Fiquem de olho.